Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo de número 14 e verso de número 6. São João, capítulo de número 14 e verso de número 6, são as palavras de Jesus, e ele diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou repetir porque essas palavras são de extrema importância para entendermos melhor aquilo que é a necessidade do ser humano. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu gostaria de falar rapidamente sobre as três necessidades do homem. As três necessidades do homem. Uma das coisas que o ser humano mais busca é entender qual é a direção para a sua vida. Esta é uma necessidade que vem não de agora, mas já de muito tempo. Os homens querem sempre saber qual caminho devem seguir, qual caminho que é o correto, qual caminho que vai levá-lo para a direção certa, qual caminho que vai evitar com que ele perca tempo dando voltas, muitas vezes, como aconteceu no passado, por exemplo, com Israel. Israel saiu do Egito, Israel peregrinou no deserto, mas mesmo seguindo a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, eles rodearam durante muito tempo, e eu estou falando muito tempo mesmo, porque era aproximadamente para levar aquela viagem do Egito até a Terra Prometida, até a Canaã, cerca de 3 a 4 meses. Eles levaram cerca de 40 anos. E aí você talvez diga, mas pastor Jefferson, espera um pouco. Se Deus estava os conduzindo e se o Senhor é o caminho, por que já não os levou direto? Só que aí nós temos um outro detalhe importante. Eles estavam em murmuração, eles tinham se levantado contra o Senhor e Deus tinha jurado em sua ira que eles não entrariam no seu descanso, ou seja, não entrariam na terra prometida, na terra de Canaã. Mas fora isso, quando nós falamos a respeito de caminho, nós precisamos entender que existem muitos caminhos hoje. E há um esforço muito grande de muitas religiões ao redor do mundo procurando fazer com que o homem se aproxime daquilo que é a sua identidade espiritual, daquilo que eles acreditam que está mais perto do seu Deus. Se você perguntar para quem é um seguidor de uma dessas religiões, não vou aqui ficar citando nome após nome, mas poderíamos falar do confucionismo, poderíamos falar do budismo, poderíamos falar de rosacrucianismo e tantos outros que existem, os Hare Krishnas e tantos outros que os homens ao longo dos anos, continuam se esforçando, criando seus pequenos deuses, seus pequenos líderes, para fazerem com que a pessoa tenha paz no seu coração. E é interessante falando a respeito de paz, porque esse versículo, ou melhor, esse capítulo, ele já começa dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E diz mais, ele fala no verso de número 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus estava dizendo é que a paz que existe através dele não é uma paz efêmera, uma paz passageira, uma paz de promessas através de compromissos feitos entre os homens ou entre esses pequenos deuses, mas de uma paz verdadeira que nasce do coração de Deus dentro do teu coração, para que independente das circunstâncias externas, você continue tendo paz. Voltando ao texto que nós estávamos falando aqui a respeito do caminho da verdade e da vida. Voltando a esse texto, ainda falando sobre a questão do caminho, existem muitos esforços nos dias de hoje, muitos esforços humanos para que a alma alcance a Deus. Se você chegar para um budista, ele vai dizer, não, o nosso caminho que é o correto para chegar a uma essência de glória, a algum lugar de paz. Nós não sabemos exatamente como isso tudo funciona. Existem muitas promessas e muitos
compromissos que precisam ser feitos, muitos votos que precisam ser feitos e muito sacrifício que precisa ser feito também em muitas religiões para que a pessoa possa encontrar aquilo que eles acreditam ser o caminho. E a busca do ser humano continua, e essa é a primeira das grandes necessidades do homem, é saber qual é o caminho que precisa seguir. E Jesus, ele vem colocando um ponto, colocando um basta, colocando uma direção, dando um norte, uma certeza para toda a humanidade, dizendo: vocês não devem se preocupar em olhar para a direita, ou olhar para a sua esquerda, ou olhar para isso ou para aquilo, mas vocês precisam ter consciência que eu sou o caminho. Ou seja, vocês podem confiar em mim porque vocês vão chegar lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste mundo que estamos vivendo é um mundo de tanta confusão e tantos ensinos, e um diz isso, outro diz aquilo, um expressa desta forma, outro expressa da outra forma. É uma confusão constante de ensinos, é uma confusão constante de palavras, e é vídeo dizendo isso, e é vídeo dizendo aquilo, e é livro que diz isso, livro que diz aquilo, mas graças a Deus sabemos de uma certeza, nós temos essa convicção em nossos corações que o Senhor é o caminho, não existe outro caminho, não há outro caminho. Não importa se o budista quer ser salvo, ele vai ter que seguir pelo caminho de Jesus. Se o espírita quer ser salvo, ele vai ter que aceitar a Jesus como seu salvador. Se o confucionista quer seguir, alcançar o caminho, alcançar a salvação, vai ter que aceitar a Cristo como salvador. Não há um outro caminho. Há uma única porta, um único caminho, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo ponto, a segunda maior necessidade do homem é o conhecimento da verdade. O que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus. O que é a verdade? E essa pergunta ela vem aos séculos dentro do coração dos homens e continua ainda tendo o mesmo poder como teve naqueles dias até os dias de hoje. O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? As pessoas dizem: olha, eu conheço a verdade, ou eu sei qual é o caminho da verdade, mas ali na frente você percebe que existe uma série de coisas que são falsas, que não são verdadeiras, e quando você vai ver, muitas vezes é um caminho de trevas espirituais. Certa vez foi Neymar de Barros que escreveu, em relação até mesmo a esse texto que lemos aqui, ele disse o seguinte: Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que você quer ser o atalho, a mentira e a morte? E é algo para nós pensarmos. As pessoas muitas vezes não querem seguir o caminho, mas querem ter um atalho. Elas querem ter o caminho mais fácil, achando que com isso vão chegar a Deus. Mas na realidade não funciona assim. Você precisa estar sujeito à vontade divina para seguir ao caminho. E em segundo ponto, precisa ter o conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Mas o que é a verdade? Por que nós precisamos da verdade? Sabe, existem muitas coisas que acontecem nos dias de hoje que ao passar dos anos depois se vê que são fraudes. Há algum tempo atrás foi descoberto que aquele, não posso dizer que é um caixote, mas um recipiente todo de pedra, onde estava escrito: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Isso foi descoberto, os arqueólogos descobriram, e houve até uma alegria por muitos, dizendo: não, agora nós temos uma prova histórica que Jesus viveu sobre a face da terra, um artefato arqueológico provando a sua existência. Mas depois foi descoberto que tudo aquilo foi uma montagem, foi uma fraude. E essas pessoas que fizeram isso estão tratadas como criminosos e estão respondendo a processos por causa desta situação. Agora preste bem atenção. No mundo que nós vivemos, a maior parte das coisas, infelizmente, elas não são verdadeiras. E você sabe disso. Todas as coisas, até mesmo o nosso trabalho, muitas vezes você acredita que está fazendo alguma coisa certa, mas daqui a pouco você vai ver ao passar dos anos que tudo aquilo que você plantou foi levado por terra.
Outras coisas que muitas vezes você investe muito tempo em um determinado hobby, uma determinada construção, e daqui a pouco tudo aquilo é levado para o nada. Aonde eu quero chegar é que os nossos esforços, todos eles aqui sem exceção, eles muitas vezes se perdem porque não são fundamentados na verdade. O que é a verdade? Quando Jesus disse eu sou a verdade, ele está dizendo eu sou aquele que é verdadeiro em todos os ângulos. Ou seja, você só vai encontrar verdade em mim. Aqui eu tenho a resposta para todas as perguntas e tudo quanto eu disser para você é verdadeiro e vai acontecer e já aconteceu assim e está acontecendo assim. Não existe dúvidas em Jesus. Muitas vezes quando nós vamos fazer uma decisão, outro dia até falei isso para o meu irmão, eu disse para ele, olha meu irmão, você está com dúvida, então não há dúvida. Em outras palavras, se tem uma dúvida, é porque realmente aquilo ali é uma coisa perigosa, não há dúvida, não aceita, não faz isso. Quando há dúvidas, então não há dúvida que tem alguma coisa errada, mas em Cristo não tem dúvidas. Em Cristo sempre as coisas são perfeitas, elas são verdadeiras. Você pode olhar Jesus em qualquer ângulo, ali há verdade, ali há a palavra, ali há a realidade deste mundo e do mundo futuro. Se Jesus falou que existe um inferno, há um inferno, pode ter certeza disso. Se ele disse que existe um céu, é porque existe um céu. Se ele disse que vamos morar com ele, é porque vamos morar com ele. Nele abunda a verdade. Se ele disse, todas as coisas foram criadas através de mim, como escreveu João, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele consiste a verdade. Em Cristo não há mentira. Em Cristo não há engodo. Em Cristo não há engano. A pessoa mais perfeita sobre a face da terra, ela pode fracassar por algum momento e cometer um engano. Ela pode até não ter a intenção de ter enganado alguém, mas de alguma forma as outras pessoas interpretaram ela de uma maneira errada e acabou sendo vista como um engano ou como um enganador. Um engano como um ato daquele que procurou enganar, mas na realidade ela não tinha isso no seu coração. Mas quando olhamos a Jesus, ele não tem nada disto. Não existe nele engano, não existe nele mentira, não existe nele nada mais do que a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Quando olhamos na história da humanidade, tantos exemplos de homens que buscaram a verdade. Eles queriam a verdade. E há pessoas nos dias de hoje que têm muito dinheiro e gostariam de encontrar com a verdade. Por quê? Porque eles estão vivendo muitas vezes num mundo de ilusão. É um mundo de ilusão. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando li uma reportagem de um homem na cidade de São Paulo. Eu creio que ele estava na Avenida Paulista e ele perdeu muito dinheiro naquele dia. Ele trabalhava na Bolsa de Valores e de repente deu uma queda na Bolsa de Valores e eu não sei exatamente qual a quantidade de dinheiro que ele perdeu, mas é como se da noite para o dia ele ficasse extremamente pobre e talvez até com dívidas devido àquela queda da Bolsa. E ele, por causa desse baque, deste engano, ele acabou tirando a sua vida com seu revólver 38. E tudo isso porque os homens continuam sendo enganados. O brilho do ouro, o brilho da prata continua atraindo as pessoas. A fama, as luzes coloridas continuam atraindo as pessoas. É tudo mentira, mas continua atraindo as pessoas. Elas estão em busca da verdade, mas como uma mariposa que é atraída para a luz, elas muitas vezes vão de forma inconsciente à busca de alguma coisa que elas não sabem exatamente o que é. O ser humano, ele clama pela verdade. Ele clama em saber qual direção seguir. E ele precisa ter consciência que não só aquele caminho deve ser seguido, mas que aquele caminho é verdadeiro. Que aquele caminho é verdadeiro. E o terceiro ponto é a vida.
Esta é a maior necessidade do ser humano. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus nos promete não é a vida que nós temos apenas respirando todos os dias, mas é uma vida eterna com Ele. É uma renovação do nosso ser. Na realidade não é nem só uma renovação do nosso ser, mas como Paulo escreveu, a quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo já se fez novo. O que Paulo está dizendo, assim como Jesus retratou de uma forma muito clara, aquele que vem a mim, eu vou dar a vida eterna, ou seja, ele vai ser uma nova criatura, ele vai ser todo refeito. Não existe esse tipo de coisa, olha, vou dar 50% para Jesus e 50% para mim ou para o mundo. Não, Jesus quer ser Senhor da sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. O que é ter uma vida abundante? Às vezes as pessoas pensam que vida abundante é ter muitas vezes dinheiro, é ter muitos carros, ter muitas casas, ter muitos bens neste mundo. Mas isso não necessariamente quer dizer uma vida abundante. Já vi histórias, ainda vi outro dia, sobre um homem que queria dar fortuna para que pudesse ter um momento a mais de vida nesta terra. A rainha Vitória, que tinha, se não falha memória, centenas, talvez até milhares de vestidos, todos eles valiosíssimos. E ela disse, olha, eu daria uma parte do meu reino para ter mais uma hora, a fim de me preparar para a vida eterna. Pense sobre isto. E muitas vezes eu e você estamos correndo para coisas fúteis nesse mundo, quando na realidade o mais importante nós já temos e que nós somos ricos no Senhor, que é a vida que Ele nos deu. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida eterna, quando comparada com o momento que nós estamos aqui na nossa existência terrena, é simplesmente incomparável, não há como fazer uma comparação. Nós vivemos aqui nesta terra 70, 80, 90 anos, alguns conseguem chegar um pouco mais do que isso, talvez cheguem até 100 anos, ou talvez um pouco mais, mas a maior parte parte bem antes. Ela sai deste mundo, ela é ceifada, as suas vidas são ceifadas bem antes disso. Mas diante da eternidade, o que é isto? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A vida de um homem é como um floco de neve que cai do céu e desce numa correnteza de água, então desaparece. É como uma fagulha que muitas vezes sai de uma fogueira, então desaparece na escuridão. É muito curto o nosso tempo terreno em relação à eternidade. E quando nós paramos para pensar sobre isso, é algo que nos impacta muito, porque precisamos entender que vivemos aqui para a eternidade. As nossas decisões aqui vão refletir a eternidade. Aleluia. As nossas decisões aqui vão refletir para a eternidade. Se você está fazendo tudo o que você pode para Deus aqui, pode ter certeza, Deus lá nos céus, Ele está te vendo. Ele está te vendo nesse momento, Ele está te vendo agora, está vendo nesse momento o que estamos fazendo aqui. Ele controla o nosso ser. Ele sabe das nossas necessidades, Ele cuida de nós. E Ele sabe muito bem que nós somos pó e que dependemos da graça de Deus, e mais que dependemos da graça de Deus, precisamos fazer aquilo que Ele quer. E que Ele nos dá força então para fazermos aquilo que Ele quer neste mundo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele encerra esse versículo dizendo, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida senão em mim. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus se não for por mim. As maiores necessidades do homem continuam sendo estas. É saber qual é o caminho, saber qual é a verdade, saber onde está a vida. É muito fácil errarmos. É muito fácil errarmos. Existem muitas portas no mundo hoje. E você pode entrar em qualquer uma delas. As portas estão aí. E muitos estão entrando nestas portas achando, olha, eu encontrei a Deus. Eu encontrei ao Senhor.
quando na realidade não encontrou ao Senhor, simplesmente está seguindo uma religião que impõe certas regras de conduta, mas as pessoas estão longe de Deus. O mundo nunca conheceu tanto de Deus como conhece nos dias de hoje. Os cristãos nunca tiveram acesso a tantas coisas referentes à palavra de Deus como tem nos dias de hoje. Nós temos mais vídeos, nós temos mais literatura, nós temos mais meios de comunicação, nós temos mais recursos, nós temos mais interatividade, nós temos mais pessoas estudadas, temos hoje uma bagagem muito grande teológica e até mesmo espiritual para conhecermos mais a Deus, mas os homens continuam tateando à meia-noite em densas trevas, fazendo exatamente essas mesmas 3 perguntas: onde é que está o caminho? Como vou saber a verdade? Onde vou encontrar a vida? Aleluia. E só há uma resposta, e essa é Jesus. E é por isso que isso é tão importante que estamos ministrando aqui hoje, nesta tarde, porque só Jesus é a resposta, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, e não há ninguém maior do que Ele. Que bom podermos conhecer o Senhor. Eu fico pensando muitas vezes que privilégio que Deus nos deu de conhecermos a Ele. Em um mundo de mais de 7 bilhões de seres humanos, aonde que mais da metade nunca sequer ouviu o Evangelho, nós temos o privilégio não só ter ouvido o Evangelho, mas conhecido o Senhor, estudado a sua palavra, e estarmos obedecendo a voz dele e fazendo a vontade do Senhor. Isso é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio que nós não sabemos como agradecer, nós não sabemos como medir, mensurar e como dizer: Senhor, o que eu posso fazer para agradecer porque tu alcançaste a minha vida miserável para me conhecer o que é o caminho, o que é a verdade e o que é a vida. Quem encontra Jesus não precisa buscar outra coisa. Guarde isso no teu coração. Você que está me vendo através deste vídeo, guarde isso no teu coração. Quando você encontra Jesus, você não precisa buscar outra coisa. Você não precisa ficar buscando outro caminho, porque Ele é o caminho. Esta é a principal necessidade do ser humano, saber a direção. Ele é o caminho. Você não precisa ficar buscando verdades neste mundo, porque Ele é a verdade, nele está a verdade, Ele é a verdade. Você não precisa ficar preocupado com a vida eterna, porque Ele é a vida. A vida. A vida no presente e a vida no porvir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria de orar agora. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, pela ministração da tua santa palavra. E eu sei, meu Deus, que há vidas que estarão vendo, Senhor, este vídeo. E há outros, ó Deus, que tu estás atingindo e falando aos corações. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por me ajudares a pregar aqui hoje. Obrigado, meu Deus, por permitires com que eu ministre a tua santa palavra. Obrigado. Ó Deus, ajuda-me a fazer aquilo que tu queres, ó Senhor, para a honra e glória do teu nome, que eu te peço no nome de Jesus. Atende as orações, ó Deus, dos teus filhos. Mostra-lhes que tu és o caminho, assim como mostraste para mim. Mostra-lhes, ó Deus, que tu és a verdade. Mostra-lhes, ó Senhor, que tu és a vida. Que eles não fiquem, meu Deus, mais tateando em densas trevas e em escuridão, mas que eles conheçam a ti intimamente, assim como tens te revelado, Senhor, para mim. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.